eu sou a Milena Faria Pintor e você está no seu canal de Vida Inteligente na internet. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, essa é a minha playlist chamada Brado Mudo, onde eu tenho narrado capítulo por capítulo do meu romance histórico de mesmo nome, Brado Mudo, que se passa no Brasil colônia de Portugal, na capitania de Pernambuco, numa vila fictícia chamada Itaruçu, onde Candelária e Normadim, escrava e filha de Donatário, se apaixonam. Hoje a gente vai ler o capítulo 8, que começa agora. Então curta esse vídeo, se inscreva e comente o que tiver achado dessa história. Lembrando que os capítulos anteriores estão disponíveis e eu tenho certeza que depois da leitura desse você vai ficar ansioso pelo número 9. Brado Mudo, capítulo 8. Por que ainda não se arrumou? Mia entrou em meu quarto. Era domingo. Pela primeira vez desde que eu havia chegado nas terras da colônia, chovia. Mas a água não diminuía o calor. Mas diante da janela, apreciando o cinza que as nuvens pintavam no céu e o cheiro da terra molhada, que era espalhado por aquela sutil brisa matinal, eu me sentia obrigada a assumir que estava gostando de estar ali. Fechei as cortinas sentindo-me atordoada. Me dava conta que a sensação agradável que me acompanharia não era causada apenas pelo clima. Isso era tão desesperador. Me espanta estar acordada. Comentei sem entender sua presença. É domingo, Normadim. Se analisava em frente ao espelho. Eu sei que dia é hoje, Mia. Tio Afonso nos levará à missa. Se explicou, parecendo incomodada com alguns fios de cabelo que não respeitavam o penteado. Esfreguei os olhos, tensa. Há igrejas nesse inferno? Ironizei, insatisfeita. Nenhuma vila é fundada sem que uma capela seja erguida. Foi impaciente. Precisamos nos confessar, Normadim. Como dizer a um padre coisas que eu mesma não conseguiria compreender? Não havia possibilidade de dizer a ela que tipo de pensamentos me assombravam recentemente. O padre faria com que eu me sentisse a pessoa mais despudorada daquele lugar. Nem mesmo ela entenderia. Acredita que haja em que pecar nesse lugar? Insisti, disfarçando meu nervosismo. Se arrume, não nos atrase. Definitivamente, eu não havia me sentido atraída por nada em Itaruçu. 2 dúzias de casas mal distribuídas e um armazém. Antes da charrete chegar ao átrio da pequena igreja, a figura robusta e calva saía apressada em nossa direção, sorrindo largamente. Padre Martim! Meu pai beijou sua mão, o cumprimentando alegremente. Sua bênção, vossa santidade. João Miguel beijou as 2 mãos do homem. Até a missa meu pai o levava. Ele realmente não ocupava uma posição de um simples funcionário da fazenda. Se considerava da família, isso era evidente. Infiltrado no meio de nós sem que ninguém se importasse. Não os visitei porque esperei que eles se lembrassem de vir à casa de Deus. O padre dizia meu pai enquanto me fitava. Exibia um sorriso largo, os dentes de ouro formavam uma faixa dourada em sua boca. Parecia de idade avançada, mas corria os olhos vivos por mim e Mia, dirigindo a palavra a meu pai sem nenhuma formalidade. Em momento algum chamou de senhor. Porém, meu pai, por sua vez, lhe parecia mais submisso que o próprio João Miguel. Foi uma viagem cansativa, padre. Meses em alto mar. Dei a elas um descanso antes de cumprir com suas obrigações cristãs. Meu pai se explicava. Deus nunca é uma obrigação, mas o maior dos prazeres, querido. O sacerdote advertiu, exibindo um pingente grande e grosso em formato de cruz, reluzindo tanto quanto o seu sorriso. Apresente as senhoritas para que ele possa abençoá-las, João Miguel sugeriu ao meu pai, num tom de voz manso e amigável como jamais o vira falar, tal qual um cordeiro. Normadim Duarte, minha única filha. Meu pai me empurrou na direção do padre, em seguida apresentando Mia. Ele ergueu sua mão sardenta e roliça para que eu a beijasse. A adornava com 2 anéis que lhe pareciam pesar os dedos, 2 pedras vermelhas e grandes que exibiam o meu reflexo de forma perfeita. Que Deus te abençoe, linda. Ele foi seguido por meu pai igreja adentro, enquanto João Miguel ajudava Nana a subir os poucos degraus que levavam ao adro. Sentia o suor esfriar em minha pele, secava a testa com um lenço
de forma cuidadosa para não retirar todo o pó de arroz. Mas alguns meses naquele lugar e tinha certeza absoluta que minha pele escureceria. Era o sol da colônia, era o que ele fazia com os portugueses, os escurecia para que se assemelhassem ao vermelho de seu pau-brasil. A capela estava cheia, considerando que o lugar fosse pequeno. Reconheci alguns dos peões que trabalhavam na fazenda, estavam acompanhados de mulheres de aparência humilde que certamente eram suas esposas. Haviam muitas crianças. Não podia evitar olhar ao redor. Conheci alguns dos rostos. O médico que saiu de Coimbra com meu pai estava ao seu lado, prestando toda a atenção possível na celebração, se vestindo de ovelha obediente, com o chapéu no colo. O tempo ia passando e eu sentia mais medo que Mia ou o próprio João Miguel perseguissem, meus joelhos tremendo. Como mentir para um sacerdote de Deus? Eu fitava sobre o púlpito, falando alto e se fazendo ser ouvido por todos. O peito estufado, a barriga sobressalente na batina, o coroinha de minuto em minuto lhe enxugava o suor do rosto. Os homens de Deus não me causavam empatia. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, veio em uma manjedoura abarrotado de simplicidade, por que os padres se cobriam de tanta riqueza? Se eu pudesse falar do assunto com meu pai, ele me confirmaria que a igreja tinha mais posses que a coroa. Enfim, omitir era tão atroz quanto expor. Como lhe dar a verdade se nem eu a tinha? Não podia me sujeitar àquele confessionário jamais. Olhei para João Miguel, rocei minha mão em seu braço, chamando sua atenção. Ele fitou-me de olhos arregalados, acompanhando o louvor com os lábios, entoando o quão bondoso era Cristo. Naquele momento, desejei que ele também tivesse algum resquício de bondade para me servir. Acompanhe-me, sussurrei, desejando que ele ouvisse. Levantei-me, erguendo a barra do vestido, atraindo a atenção de todos. Por sorte, ele se levantou em seguida e saiu da igreja comigo. Estando junto de João Miguel, meu pai não se preocuparia. Era capaz de entregar a segurança da única filha nas mãos desse homem. — O que está vendo, senhora? Perguntou-me, recolocando o chapéu por causa do sereno. — Não sinto-me bem. Menti, simulando uma expressão de dor, apertando a mão contra a barriga. — E o que eu posso fazer? Perguntou-me em tom que convenceria qualquer um de sua preocupação. — Preciso me deitar. Se a senhora permitir, eu poderia chamar o médico amigo de vosso pai? Ele pareceu testar-me, percebendo meu nervosismo. Talvez mentir para o doutor fosse menos difícil que tentar ludibriar o próprio padre, mas precisar de um médico chamaria atenção demais. Não creio que seja necessário. Tomarei um chá de ervas e descansarei. Pois eu a levo até a fazenda. E em seguida volte para explicar a meu pai e ao padre o que houve. Eu disse, indo em direção à charrete. Livrei-me do vestido molhado pela chuva que nos alcançou na volta para a fazenda e deitei-me. Meu pai precisaria encontrar-me dormindo quando voltasse da missa. Para que a realidade me fosse suportável, meu coração se embriagava com aquela dose de loucura da qual eu jamais quis beber antes, mas me fora servida pela vida. Não sabia quanto tempo tinha se passado quando acordei e tinha a impressão de ter cochilado por mais tempo do que previa. A claridade entrava pelas cortinas me informando que ainda era dia. Era certo que já houvessem chegado da igreja. Se não me incomodaram até então era porque acreditaram em meu mal-estar. Penteei-me e saí com a intenção de ir até o quarto de Mia, sondar sobre o confessionário e a reação do padre com a minha súbita ausência. Mas ao me aproximar do quarto de minha prima, ouvi a voz firme chamar pelo meu nome atrás de mim. Normadinho. Fechei as mãos, sentindo os dedos tremendo, virei-me, vendo meu pai parado no corredor, suas botas sujas de barro deixaram pegadas. Estava com as mãos no bolso das calças, olhando-me por cima dos óculos. Como está? Indagou, vindo em minha direção. Bem melhor do que hoje pela manhã, meu pai. O padre Martins está intercedendo por seu bem nas orações? Disse-me, beijando a testa. Beijava minha face com ar de preocupação, mas como fitá-lo? A quem dava seu carinho minutos antes de me encontrar. Como foi o confessionário? Perguntei, disfarçando o interesse. Não tenha pressa, no próximo domingo conversará com o padre. Anjos como minha filha não podem ter tantos pecados. Disse-me ligeiramente divertido. Eu não poderia lutar para silenciar meu eu para que houvesse assim somente Deus em mim. Não poderia permitir que minha identidade supostamente impura fosse reprimida por mim mesma para alcançar padrões que soavam em minha alma, recordando-me a cada amanhecer que não estava sendo quem devia ser. Até os anjos caem, papai.
Comentei em um tom extrovertido, arrependendo-me em seguida. Está falando com o próprio Lúcifer. Ele brincou, acariciando-me os cabelos. Isso foi de péssimo tom, papai. Imagine se o padre ouve esse tipo de comentário maldoso. Respondi enquanto andávamos de braços dados rumo à sala. Candelária vinha com uma jarra de barro nas mãos. Certamente iria repor as águas nos aposentos de alguém. Com licença, senhores. Ela disse com a intenção de se dirigir a mim, já que fiquei estagnada em sua frente. Olhei rapidamente na direção de papai. Ele olhava-me sem alterar a expressão, agindo normalmente, fazendo-me respirar de alívio. Tive absoluta convicção que o surpreenderia em uma troca de olhares ou algum sorriso malicioso da parte dele. Mas nem sequer pareceu repará-la ali. Perguntei-me se talvez tratasse de uma estratégia para disfarçar. Depois de minhas queixas sobre João Miguel, ele sabia que eu a protegeria de alguma forma. Mas não fazia sentido. Meu pai não faria um teatro por mim. Talvez pelo padre, sim, mas não se importaria certamente com o que eu pensasse. Ela me olhava, esperando que eu liberasse espaço, passagem pelo corredor. Eu estava enlouquecendo. Meu próximo passo seria ir viver em um barril ou envenenar-me com cicuta. Meneei a cabeça positivamente, tentando parar de delirar e trazer meus pensamentos de volta da intimidade dos dois. Desculpe-me, eu disse dando licença, não evitando olhá-la fixamente enquanto caminhava na direção do quarto de Mia com a jarra nas mãos. Vejo que meu dinheiro não foi desperdiçado no internato, educaram bem? O fitei na tentativa de compreender seu comentário, sentindo meu estômago revirar. Pede desculpas aos escravos, complementou rindo.